Bem, pessoal, está começando mais um SenaCast. O nosso convidado de hoje é casado, pai de 3 filhos. Ele possui graduação, mestrado e doutorado em ciências. Ciências, pelo menos. E ciências biológicas, né? Na verdade, eu fiz a graduação em Ciências Biológicas, isso de 81 a 84, né? Certo. Aí depois eu fiz um mestrado, dentro de Ciências Morfológicas, Ciências Biológicas, mas na área de Anatomia Humana, que é a área que eu identifiquei na época da graduação. Aí depois eu fiz o doutorado também e fiz a livre docência. Então, meu último título é de, se eu não me engano, 2008, 2006, 2008, é de livre docente. Quando vai passando o tempo, a gente vai perdendo um pouquinho. Perdi a noção Então, como chama o nosso convidado de hoje? O nosso convidado de hoje é José Camilo. José Ângelo Camilo. Já mudamos tudo. É José Ângelo Camilo. José Ângelo Camilo. Olha aqui, ó. José Ângelo Camilo. Está aqui, ó. Começa Essa água aqui eu bebo. essa água para nós. Mas não pegou a caneca para o nosso amigo. Pega essa caneca para ele, por favor. Pode pegar a caneca para ele, então. Você não vai falar? A caneca. Pega a caneca para o nosso amigo. Você vai ficar sem caneca, Ângelo? Aí, ó, maldade também, né? Já vou Depois, não. inaugurar a caneca, então. Olha lá, pronto. Aí, Mas vocês estão caprichando. não, tem que fazer mesmo. Dá uma olhadinha do outro lado. Aí, ó. Do outro lado. Olha lá. Não, Agora eu tô forçando. forçou. Passou do limite agora. Passou do limite. Mas vamos lá. Vamos lá, caneca. A história pra contar, eu tenho Aí ele interesse. a minha vida, você acha que um programa só não vai. Depois você pega esse trecho e põe só no frente. Então, Tanta história. não, mas o bacana é isso daí mesmo. Né? Ângelo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite. E agora nós vamos bater um papo a respeito de ciências biológicas, ou biologia, ou o que tiver de assunto aí. E tem muita história, você falou, né? Sim. Tem. Tem. Você é formado já faz tempo. Eu não sei quantos anos, mas podemos fazer as contas. Eu me formei em 84. 84, vai ser. Faculdade em 81. Faz tempo. Me formei em 84. Bacana. Então, Tem história, tem estrada. estou me aposentando já na Unicamp. E 38 anos de trabalho, então aí fazendo as contas. 40 dias mais no seu. 40 anos de formado. Hoje você dá aula na Unicamp E na Uniara. na Uniara, aqui em Araraquara. Curso de medicina aqui na Uniara. Na Unicamp eu trabalhava por vários cursos, né? Além da medicina, outros cursos. Tem também que Sempre na área da ciências biológicas. tá, anatomia. Sempre anatomia. Certo. Bem, fala um pouquinho de você pra gente, de onde você é, como que é. Eu falei um pouco, você é casado, pai de 3 filhos, mas o pessoal tem disso. Bom, eu sou nascido em Dois Córregos, né? Cidade aqui próximo de Jaú. Dois Córregos de São Paulo, né? Que perto. São Paulo, sim, próximo de Jaú, dá uns 25 quilômetros. Sentido Brotas ali. Sim. É uma cidade acho que não tem nem 20 mil habitantes ainda. Cidade de primeira. Cidade bem pequena. Aí eu morei lá até os 18 anos, né? E é interessante o porquê que eu escolhi a biologia. Né? Eu olho para lá, olho para cá. Pode olhar pra nós mesmo. Fica tranquilo, fica à vontade. Por que eu escolhi a biologia, né? Durante o ensino fundamental, ensino médio, que na época não era ensino fundamental e médio, né? Era ensino primário, né? secundário, mas Colegial. colegial. Eu tinha um professor de biologia que eu gostava muito, né? Influenciou. Ele me influenciou muito, né? Eu já gostava da biologia e esse professor me despertou o interesse, a vontade de ser professor de biologia. Então,
eu pensava, eu quero ser como o seu João, né? O nome dele era seu João, era João Afé. E aí eu falei, então o que eu tenho que fazer para ser professor de biologia? Pra ser igual o seu João. Para ser igual o seu João. Aí eu me informei, falei, você tem que fazer biologia, fazer o curso de ciências biológicas. Certo. Né? E aonde tem esse curso? Aí o mais próximo na época era Botucatu. Então aí eu fui fazer, né? Estudei, terminei o colegial, fiz um pouco de cursinho e fui estudar ciências biológicas em Botucatu, para ser professor de biologia, como o seu João. Então eu me sinto, assim, privilegiado nesse aspecto, porque diferente do que a gente vê, né? Eu vejo, acompanho aí os jovens aí que eu convivo, e é um momento complicado esse da escolha da profissão. Né? Essa parte é difícil, hein? 17 anos, 16 anos, 18 anos. É muito jovem para fazer uma escolha assim tão séria. Até que hoje eu falo muito para filhos e amigos meus ou para colegas meus para, né, não ter pressa, não fazer pressão. Acelerar, porque é pior. Porque é complicado, mas é uma escolha muito difícil. Mas eu já tinha essa... Eu nunca tive dúvida. Bom, não sei se eu faço engenharia, se eu faço medicina, se eu faço agronomia, se eu faço direito. Eu Já sabia. falei, não, eu quero ser professor de biologia como o seu... Não, né? Isso é bom. A gente tem um amigo que ela tem uma filha, não lembro a idade que ela tinha, mas ela estava em dúvida entre 13. Falei, meu Deus, onde você vê? É 50, né? Ela era novinha, mas ela estava em dúvida entre 13. Então, é complicado. Então, eu fui para ser professor de biologia, né? Só que durante o curso, já no primeiro ano do curso, primeiro semestre do curso, eu tive a disciplina de anatomia, né? Que não era nem só anatomia humana. No nosso curso a gente tinha anatomia comparada. A gente estudava anatomia humana, mais anatomia de vários animais domésticos, né? E eu identifiquei muito com a anatomia. Não sei porquê. Alguém fala, mas você é louco, tem tanta coisa bonita pra você estudar na biologia, né? Do meio ambiente. Biologia tem... São várias áreas, né? Tem muitas áreas. Até brinco, pessoal, se você tiver muito em dúvida sem saber o que fazer, faz biologia. Né? Faz ciência biológica, porque dentro da biologia você pode fazer N coisa. É impossível você não se identificar com alguma coisa dentro, né, Tanto que tem. desse leque de oportunidades que a biologia oferece. Né? Mas eu, por alguma razão, eu me identifiquei muito com a anatomia. Eu tive também, eu tenho que, né, colocar, eu acho que aí vale lembrar o papel, a importância do professor, né? Porque ele é um espelho. Sim, com certeza. Né? A gente tem que pensar muito nisso, porque a gente é um espelho. E eu tive 2 grandes professores de anatomia, né? O professor Sidney Melo Dias, já falecido, e o professor Orsi. E eles me despertaram também, né? E eu ali, né, gostava, estudava, mostrava interesse. E aí o próprio professor, né, me observando, ele me convidou, né? Ele percebeu o meu interesse e falou, você não quer, né, fazer um estágio aqui com a gente e tal? E aí eu entrei na área, Só foi a concordo. e aí eu fiquei na área da anatomia. Aí, ao invés de ser professor de biologia, eu me tornei um professor de anatomia, porque aí eu falei, bom, agora eu quero ser um professor de anatomia. Que legal ainda. Né? E aí eu comecei minha carreira. Eu gostava muito também, gosto, né, da área da pesquisa. Aí eu já comecei também a trabalhar com pesquisa. Terminei a graduação, aí eu fiz o mestrado. Aí quando eu estava terminando o mestrado, eu prestei concurso, né, para docência lá na Unicamp. E acabei sendo aprovado e fui para Campinas, né? Aí foi uma fase complicada, porque era recém-formado, né? E de repente você tem que dar aula para cursos pesados, né? Que exige bastante da gente. Então foi um período de adaptar, né? Muito esforço, muito estudo para poder, né, desenvolver todo esse trabalho. E aí, ao mesmo tempo, eu já comecei a fazer o doutorado, concluí o mestrado, comecei a fazer o doutorado. E aí foi. Desleixou. Fiquei nessa área de anatomia. E desde 2008 que eu estou aqui em Araraquara também. 2008, eu já... Aí eu... Aí 15 anos. Como assim? Faz 2008, 15 anos faz esse ano. 2023. Então eu ficava parte da semana em Campinas, parte da semana aqui.
Aqui é bem mais perto, né? Que era Araraquara. Sim, daqui eu moro atualmente em Pederneiras, né? Sim. Que é a cidade da família da minha esposa, por isso que eu acabei indo para Pederneiras. E daqui Pederneiras dá 100 quilômetros. Então é perto também, Bem perto. E a sua família é de Dois Córregos, você falou? Sim, não. Aqui é perto de Pederneiras. Aqui é perto de Pederneiras também. Perto. É. Então acabou indo por lá pra Pederneiras por causa da família. Na verdade, a minha esposa eu conheci em Dois Córregos, porque a mãe a minha sogra, né? A minha falecida sogra, a família dela é de Dois Córregos. Ah, Então ela até hoje tem irmãos dela que moram lá. E eu acabei conhecendo a minha esposa lá. Ela foi visitar os parente. parentes lá e a gente acabou se conhecendo. Eu conheci o marido lá. Acabou conhecendo Há quantos anos é casado, Ângelo? Nossa, agora se eu errar, olha lá, são 33 anos. 33. Casei em 1990, Nossa, você casou depois que a gente. 33 anos de canhão. Exatamente. Isso aí. E beleza. Já completou ou não? Já, janeiro. Ah, velho. Janeiro nós completamos 33 anos de casado. É uma vida, hein? É uma vida. Tem muita história, viu? Tô te falando. Você tem 3 filhos. Sim. São todos formados? Sim. Formando? Os primeiros são gêmeos, né? Um é o Ângelo, outro é o Gabriel. Então já foi uma experiência e tanto. Eu ia falar, hein? Dois de uma vez. Dois uma vez. Um a gente acompanhou um pouco, porque ele estava aqui do nosso lado, né? Esse alimentou ele. Que é o Ângelo que fez odontologia aqui na Unesco, frequenta aqui, né? Ele mora em Araraquara, né? Ele mora. Ele quer seguir a carreira acadêmica também, quer ser professor, como pai, né? Esperou o pai. Que só. E alguém. Isso me dá muito orgulho. Com certeza. Vai ver que tá mesmo, com certeza. Mas não é fácil. Imagino que não, né? Não é uma carreira fácil. Tem o irmão, né, o Gabriel, que é um gênio, que fez farmácia lá na Unicamp. Foi estagiário meu lá. Legal, né? Uma situação muito interessante, assim, emocionante pra gente, né? Mas ele partiu para a indústria e trabalha na área da indústria farmacêutica. Já definiu também. Bem legal. E eu tenho uma filha, né? Que aí tem uma história boa também, porque quando os gêmeos completaram 1 ano, aí minha mulher ficou grávida. Um aninho, da Ju. Então são 1 ano e 9 meses. Então nós é um período, assim, Com 3 crianças. 3 crianças trocando fralda. Depois as 3 da faculdade. Também foi difícil, também foi duro também. 3 faculdade. Aí a minha filha também fez farmácia, a minha esposa é farmacêutica, mas também pode ter tido alguma influência, mas Sim. eles fizeram farmácia, a minha filha e o Gabriel. Aí minha filha também está na indústria, já formou também, Ela fez em Campinas também? os dois fizeram Unicamp, a farmácia não foi Unicamp. E minha filha trabalha na MS, eu nunca sei. Lá em Campinas. Lá em Campinas, a indústria fica em Hortolândia, mas ela mora em Campinas. Do lado, Hortolândia é grudadinha ali, né? Os dois trabalham na indústria. Legal. Do jeito, estão felizes, né? Porque Escolheram. cada um teve pressão. Não, de forma alguma. Então, isso que é o mais forte, né? E então aí, seguindo o caminho deles lá. Que bom. E seus pais faziam o que, Anjo? Então, o meu pai era alfaiate. Alfaiate. Que Alfaiate. legal, né? Que profissão. Era um bom alfaiate. É legal. Depois, ele mudou, ele deu muito certo mais o trabalho como alfaiate, porque entrou a indústria, veio com tudo, né? pesada, e ele acabou não acompanhando, né? Então ele teve que mudar de profissão, depois ele passou a viajar, foi vendedor, né? Sim. Vendeu muita coisa, sapato. Outra profissão também, vendedor. Essa profissão também não é para qualquer um. Não é fácil vender. Não, vender não é fácil. Tem que ter, acho que, o talento. Né? Sim. Eu acompanhava, de vez em quando eu estava em férias, ele me levava e eu podia sentir isso, né? Não é fácil. Não, dá para imaginar. A gente acompanha gente do comércio e voltando no alfaiate. Alfaiate, eu lembro, pessoal, que eu também não sou tão novo. Alfaiate era uma profissão muito conceituada. Nossa. Que o cara era alfaiate, ele era visto com outros olhos. E não tinha a roupa pronta, né? Não, você não sabe uma roupa
Por casamento, Casamento. uma formatura, era tudo... Sob pedido. E como você falou, e se era um bom alfaiate, então... Não, meu pai era... Tanto é que eu tenho certeza que se ele tivesse, nessa época, mudado para um centro maior, Teria destacado mais. teria se destacado, então ele poderia ter tocado a vida dele como alfaiate. Aqui em Araraquara, não faz tanto tempo assim que ainda tinha alfaiate. Tinha. Eu lembro que aqui perto, na avenida da própria faculdade mesmo, tinha um. Não sei se você chegou a pegar lá aí, né? Não. Mais. No centro da cidade eu lembro que tinha outro, mas isso é um bom tempo, tipo uns 20 anos pelo menos. Mas não é tanto assim pela evolução industrial, né? Porque depois que veio a indústria, Ah, sim. aí não tem como acompanhar. Não, aí dependendo do lugar, você não tem público para... Não, se jeito. Porque é uma mão de obra personalizada. Ele é personalizado, Personalizada. né? Você tá fazendo uma peça única. Faz, mede, pira a medida. Eles trocaram o alfaiate por estilista, né? Porque continua, só que no outro nível, né? Só para outra classe agora. Mas é uma profissão que ele aprendeu assim, vendo fazer, E tinha muito disso. acompanhando lá, Eles falavam, né? Deixar meu filho aqui para aprender o... Aprendeu ofício, Não né? era assim? Né? Aprendeu ofício, Eu lembro meus avós, tios comentavam. aprendeu Era ofício. Ele não é que nem... Seria o aprendiz de hoje, né? Estagiário. O estagiário. Era mais ou menos isso. E ele ainda falava, não, enquanto que não vai ganhar nada. Ele vai ficar aí para aprender só. E ficava, limpava, ajudava, fazia o Aí que dependendo de como evoluir, Aí ele ia começar a aprender alguma coisinha, exatamente. Se fizer isso hoje, hein? Hoje não pode porque vai preso. Não pode. E, de certa forma, tá certo isso daí, porque tem muito empresário que abusa. A gente até na questão de estágio, tem os que abusam. Eles contratam o estagiário e dão uma função para ele que não tem nada a ver com o que foi combinado. Então, e os tempos são outros também, não tem nem como a gente comentar, né? Não tem nem como a gente comparar uma coisa com a outra. Mas é uma parte muito importante na vida de uma pessoa, porque ela vai descobrir se ela gosta, se ela não gosta. Ela começa a fazer aquilo lá, pai, não tem nada, não sei se naquela época podia falar que não queria. mas pelo menos você vai experimentar, né? É igual você deixou fazer esporte, você põe no futebol, põe na natação, no vôlei, e ele vai, uma hora ele chega, às vezes no olho e fala, é isso. Ou às vezes mas é assim, primeiro. Então é melhor assim do que, como você disse, chega lá com 17 anos, nunca fez nada, 17, 18, né? Nunca fez nada, só estudou e pega aquela lista enorme de faculdade de segmento na sua frente, assim, só ali agora. não se identifica com nada. Nenhum. E tem as feiras de profissões, eles vão lá, não adianta, que não ajuda também. E é uma idade meio complicada, né? Assim, uma fase complicada para decidir, né? E o que ele decidir ali é igual a tatuagem, né? Ele tem que entender que pode ser para a vida inteira. Pode ser. Então, bicho complica. Bem, Ou pode atrapalhar alguns anos, né? ainda quando às vezes, eu já vi muitos casos da pessoa entrar na faculdade, ficar 1 ano, 2, até 3, e fala, não é o que eu quero, e sai. Isso aí a gente tem que encarar como uma coisa normal. Natural, né? Eu acho que se a pessoa não se identifica com o curso, Quanto antes ela descobriu. é melhor parar e fazer outro. Exato. Que ficar um profissional frustrado. Não, acho que quanto antes ela descobriu tá. o que ela quer, né? Melhor. E nós lidamos com isso, a gente vê. Com certeza, você vê muito isso. Muitas vezes a pessoa não quer fazer aquilo, mas está ali por outras Por razões. influência, por pressão. Isso é muito ruim, porque... E tem desistência, Ângelo? é difícil. Na medicina, Cara, são muitas desistências. Outros cursos você tem, assim, com mais frequência a desistência, né? Mas a medicina não é um curso onde a gente tem muita desistência, não. Medicina é um curso um pouco visado, não é? Assim, o pessoal quer, mas tem um glamour, tem uma... Eu acho que o glamour, reconhecimento financeiro é melhor, tem bastante coisa que incentiva, né? é uma profissão que a pessoa se forma e tem emprego, né? Ainda Garantido. tem emprego, né? Uma certa facilidade, não sabemos até quando vai ser assim, mas tem essa facilidade, né? Então é bastante procurado. E bem remunerado, né? Além de já ter um emprego quase que garantido, é que ela também é uma faculdade cara, não é? Também para você recuperar ali que você investiu também, eu acho que não É é. um curso, assim, barato. ele seria um dos cursos
que remunera melhor logo depois que se forma, vou dizer assim. Porque tem muitas pessoas que acabam se formando e não tem. Ela tem que, às vezes, Mas eu acho mais importante a pessoa fazer o que quer. primeiro escolher uma profissão pelo que gosta, né? Pelo que, né? Se de fato, se identifica. identifica. A princípio, sem pensar muito na questão da remuneração. Também, né? Eu acho que a partir do momento que você faz uma coisa que você gosta, que você Vou dar uma tem consequência. prazer em fazer, uma hora vai dar certo, uma hora você vai. Se você realmente gosta, você vai procurar fazer bem feito, uma hora você vai Não, sem dúvida. estabilizar, né? Sem dúvida. Com certeza. Seja Uma lá hora vai for. Gradualmente, acho. É. com certeza. Ô, Ângelo, e o pessoal da medicina, os alunos da medicina, eles são muito influenciados pelos pais ou não? Assim, influenciado nem, talvez a pergunta não seja nem bem essa. Eu quero dizer assim, eles seguem o caminho do pai? São mais filhos de médico? Eu não sei o quanto que os familiares de fato influenciam, mas a gente tem, assim, uma porcentagem grande, eu diria, São filhos bastante alunos que são filhos, que têm médicos na família. Tem. de bastante. Mas isso também é mais ou menos natural. É meu, consegue, fica mais prático, ele ouve falar muito. Você convive com aquilo. Exatamente. E como você falou, inspira, né? Nossa, é porque não tem como. Tem uma idade que os filhos costumam admirar muito os pais, né? E o pai, e às vezes o uniforme, e aquela postura, e não sei o que, ele vai entendendo. Então fica mais fácil, às vezes, até para ele continuar. O que a família, os pais têm que tomar muito cuidado, assim, de não exercer pressão. Eu acho perigoso. Então, você pressionar a fazer uma coisa, porque a família tem a tradição, e eu acho perigoso, né? Mas é complicado você também identificar essas coisas. Esse negócio que é difícil de lidar, né? Principalmente quando o pai ele é muito bom naquilo, eu acho que é até mais complicado. Porque eles vão sempre cobrar. O seu pai fazia melhor. Não, mas isso... A cobrança de fora, né? Não. Aí pode correr esse risco, não pode não? Sim. Então, Eu acho que isso em outras profissões também, né? não, todas as opções. Todas, eu acho. Quando o pai já faz um jogador de futebol, pega o Pelé e o filho dele que joga. Não. Gente, dava dó daquele menino. E a cobrança é muito... Muita gente via, o pessoal sempre comentava. Vê, aí, atualmente tem aí também aquele jogador de basquete, o LeBron, né? LeBron James, tem o filho dele que tá começando a carreira, despontando. Então você imagina a pressão em cima da Cobrança que vai desse ser. menino, entendeu? Às vezes até acaba sendo prejudicado, né? Por causa de não saber lidar com isso, ou a imprensa, sei lá, a sociedade, com a pressão é tão grande que ele não consegue desenvolver. Porque já E às vezes ele é tão bom quanto, mas não consegue pôr por causa da... Consegue desenvolver o potencial, né? Exatamente, por causa do psicológico, né? O pessoal faz tanta pressão, às vezes ele não é isso que eu queria, ele nem sabe direito se é o que quer mesmo ou não, mesmo ele se jogando bem, sabendo jogar, talvez igual o pai dele, mas a época é outra, a cobrança, o pessoal não tem dó, a imprensa são frios, né? É difícil você comparar, né? A comparação é... Mesmo por causa da época, né? É diferente. Comparar em qualquer situação é terrível, né? Voltando, falando do futebol, a bola que o Pelé jogava, por causa de hoje, gente, o pessoal de hoje era pra... É outro período. não compara, não tem como. Hoje a exigência física hoje é muito maior. Muito, Né? muito. Talvez o Pelé tenha se destacado muito, porque além de técnica, ele tinha muita estrutura física, condicionamento físico muito bom, né? Mas era isso. E hoje está todo mundo nivelado. Vamos voltar a falar um pouquinho então da sua profissão. O que nós vamos ver? Ô, Ângelo, você dá aula aqui em Araraquara e em Campinas, você falou. Mas eu dei aula em outros lugares também. Eu dei aula, teve uma época que eu dei aula aqui em Jaú, né? Na Faculdade de Enfermagem da Fundação Raul Bauab. E eu dei aula um bom tempo também em Bauru. Era a faculdade de odontologia, não na USC, mas na USP, na Universidade do Sagrado Coração, que é a faculdade privada, que hoje não é nem mais a Universidade do Sagrado Coração, mudou de nome, parece que agora, né, a direção da faculdade mudou, é Unisagrado agora. Então eu trabalhei aí 13 anos. Né? Nossa.
Foi quando eu mudei de Campinas, que eu passei a meu regime parcial lá. Então eu fazia 20 horas lá, 24 horas, e depois aí eu mudei para Pederneiras. Porque Campinas a gente não se adaptou muito na cidade, uma cidade de custo muito alto, né? E salário de professor universitário, né? Não é um salário que permitia, na época, você ter uma qualidade de vida boa. Então, isso, na época, a gente estava com uma defasagem de salário muito grande também. Aí eu tive essa proposta de trabalhar em Bauru, né? Aí custo de vida eu poderia mudar, viver em Pederneiras, que é um custo de vida muito menor, e acabei indo. Aí eu fiquei com a família em Pederneiras, mas eu viajava para Campinas toda semana, tá? Então eu viajava a Campinas e Bauru, né? Mas passava a maior parte do tempo ali em Pederneiras mesmo. Sim. Aí depois, quando eu deixei Bauru, que eu vim para cá, então aí já não dá para viajar todo dia. Não dá para viajar todo dia. Então eu venho, fico parte da semana aqui. Aqui você dá aula quantos dias por semana? Quarta, quinta e sexta. 3 vezes. Você vem pra cá quarta-feira? Quarta, fico até sexta-feira e na sexta-feira eu volto pra Pederneiras, pra casa. Segunda-feira vai pra Campinas. Antes era essa minha rotina. Essa era a rotina. Mas agora eu já Tá mudando, tá? já tô Tirando o pé do cinema. já não tô indo mais pra Campinas, já tô ficando mais tempo no Pederneiras. Não, tá certo. Hoje, se você não fosse professor, mesmo na área de ciências biológicas, o que você seria? Você já chegou a pensar nisso ou não? Se eu não fosse professor... Você falou que foi tão decidido já, que nem pensou em outra coisa. Pois eu... Na verdade, quando eu comecei a fazer biologia em Botucatu, o curso nosso de biologia na época, ele era um curso muito voltado para a área médica, para a área biomédica. Sim. Tanto é que a gente cursava muitas disciplinas junto com o curso de medicina. Era comum, a mesma matéria para os dois cursos. E aí eu falei, puxa vida, por que eu não faço então medicina, né? Nessa época eu até pensei, nessa época, falei, por que eu não faço medicina? Só que justamente pelo fato de a gente ter algumas disciplinas em comum, obrigatoriamente eu às vezes tinha que passar por dentro dos ambulatórios, né? Do hospital lá, universitário, lá em Rubião Júnior, Botucatu. Então eu tinha que cruzar às vezes. E eu comecei a ver pessoas doentes, né? Aquela situação. E isso Não agradava. não te afastou de jeito nenhum. Falei, não é isso que eu quero. Eu gosto da área médica, sempre fiz pesquisa na área médica, né? Pesquisa básica, pesquisa experimental, né? Sempre voltada para a área médica. Mas eu nunca tive muita vontade de trabalhar com paciente. Então, aquela coisa do sofrimento, contato, da pessoa doente, de você ter que conviver com aquela situação, às vezes, de uma situação que, né, não tem muito o que você fazer. Então, eu já descartei. Falei, não é isso que eu quero. Foi a única vez na vida que eu pensei em mudar. Porque tem um lado bacana, mas tem um lado também que... Mas aí eu já... Tanto é que eu conheço várias pessoas que fizeram medicina, mas que nunca exerceram medicina. Que preferiram ficar na área básica justamente porque essa parte clínica, de hospital, de paciente, é uma coisa que... Tem que estar preparado. Não se identificam. É como a gente comentou, a respeito do que nem o alfaiate, às vezes eles têm que ter o dom, talento. Mesma coisa é um médico, né? Você tem que ter um dom. Você não pode chegar lá simplesmente por uma razão, sei lá, o dinheiro, ou pelo status, não pode. Isso que eu falo que não vale a pena, porque o dia a dia é esse. Não é brinquedo. Então foi bom. Nesse aspecto foi muito bom, porque nunca tive dúvida mesmo, né? Do que Com certeza desse eu tive essa oportunidade de trabalhar dentro de uma área que eu gosto, que é a área biomédica, né? Dar aula, que é também uma coisa que eu... Bacana, né? Adoro fazer isso. Dar aula é um momento que para mim eu não consigo nem ver como um trabalho, né? É complicado isso. É legal, né? Porque você... Não. Às vezes eu tô
às vezes com problema sério, alguma coisa que está te preocupando muito. Mas a hora que você entra na sala, você tem os alunos lá na sua frente, né? E você tem que fazer a sua missão ali, né? Cumprir a sua missão. É impressionante, você desliga do mundo, né? Que legal, hein? Então, é um período que você está ali, que você desliga, né, de todos os problemas que você tem. Se não existisse. É como se não existisse. Então, dar aula para mim nunca foi... não foi vejo gente reclamar, porque tem aula, porque tem muita aula, porque tem... Né? Eu nem comento muito. Comenta, né? Gente, mas... Né? Pode estar no lugar errado. a pessoa está na profissão errada, né? Pode fazer, né? Não, Mas realmente então eu nunca tive dúvida disso, né? Da aula, se eu tiver que escolher entre a pesquisa e a aula, eu vou para a aula mesmo. Ai, que legal. E que é o que eu estou tendo oportunidade de fazer hoje, né? Enquanto eu estava na Unicamp, né? Existia uma cobrança muito grande na parte de pesquisa. Então, querendo ou não, você tinha que ter o seu envolvimento, tem que ter sua produção, né? O mínimo de produção que a universidade exige. Não. Mas a minha preferência sempre foi aula, né? E hoje eu tenho essa possibilidade de trabalhar muito mais em sala de aula, trabalhar com os alunos mesmo, no laboratório, no ensino, né? E não tanto em pesquisa. Não que eu não valorize, não que eu não acho importante, não que eu não faça. Ainda mais nos tempos atuais. Não que eu não faça, mas eu acho que o ensino ensino de graduação, principalmente, é uma coisa que me dá mais satisfação, que me dá mais prazer mesmo. Né? Então, estou tendo essa chance, né, de poder escolher o que eu mais gosto de fazer. Afinal, eu gosto mais de fazer isso, então eu vou fazer mais. E aprende muito também. Enquanto eu puder fazer, né? Sim. Essa escolha, né? Mas... E ensinar aprende muito também, né? Sem dúvida, não. Eu acho que eu aprendi muito mais ensinando, trabalhando com os alunos, do que fazendo mestrado, doutorado. Acho que a gente, dia a dia, exatamente. É porque você aprende, às vezes você aprende com a pergunta dele, né? A pergunta que ele faz, você já amadurece uma ideia. Ô, Ângelo, que tipo de pesquisa você fala bastante de pesquisa de campo na Unicamp? Que tipo de pesquisas são essas? Então, quando eu comecei a fazer pesquisa na graduação, eu trabalhava com animais de laboratório, né? Aí o meu mestrado, eu trabalhei com peixe elétrico. Também é uma história interessante isso aí. Que na época tinha o projeto Rondon. Eu acho que ainda tem. Faz tempo que eu não lembro. Eu acho que até já tem ainda, mas nós tínhamos na época, a nossa faculdade tinha convênio com o projeto Rondon e a Unesp tinha um campus avançado na cidade do Humaitá, no interior do Amazonas. E eu tinha muita vontade de participar desse projeto. Então eu conversei com o meu orientador, né, um professor lá, e aí ele deu a ideia. Então vamos estudar. Eu estudava sempre sistema circulatório, coração, vasos, desenvolvimento de circulações colaterais, dependendo de obstruções arteriais, como a gente tem hoje. Foi ter uma trombose, então o que vai acontecer? Então a gente estudava muito isso, mas em animais, né, de laboratório, camundongo, rato. Aí o professor falou, então vamos estudar o sistema circulatório, o coração, o sistema respiratório desse peixe, que era um peixe típico do Amazonas, né? Não ocorre só no Amazonas, mas ele é típico do Amazonas, que é chamado de peixe elétrico, ou poraquê. Então aí a ideia era então, eu ir lá para o Amazonas, nesse projeto, para coletar os peixes. Então... nós fizemos esse projeto, eu fui aprovado e eu fui para o projeto Rondon. Saímos de Campinas, num avião bem velhinho, né? Não era bem... tanto é que nós tivemos que fazer escala em Campo Grande, depois em Cuiabá, porque ele não tinha muita autonomia de voo. Aí depois descemos em Porto Velho, pegamos um ônibus, estrada de terra, transamazônica, chegamos lá, né?
Então foi Aventura. uma aventura, assim, muito interessante, assim, uma experiência de vida muito boa de conhecer o povo da região, né? Conhecer a Geografia. conhecer o povo né, da Transamazônica, né? Que a gente ouvia falar, né? Então aí nessa época aí eu trabalhei com esse animal, né? Eu tentei coletar os animais lá, estudei como é que pescava o poraquê, né? Peixe elétrico, e não conseguia pescar não conseguia pescar o peixe. Aí eu descobri que os pescadores, né, da região, quando eles pegavam, quando caía, quando eles pegavam um peixe desse na rede, eles matavam o peixe, né? Porque não é um peixe comercial, né? Aí eu então conversei com alguns pescadores e falei, olha, Aí você falou pra ele, me doa o peixe. falei, ó, você não, né? Não joga não. Não joga, Não mata não. não mata não, me doa o peixe, né? Aí eu consegui. Dessa forma, eles me trouxeram alguns peixes, e aí eu consegui Adquirir o produto que precisava, conseguir que era o peixe. que era o peixe, né? Que era parte circulatória dele. E que ele é um peixe interessante, que é um peixe de respiração aérea, né? Pulmonar. Que seria semelhante com a nossa? Tem uma certa semelhança. E aí depois disso, aí como eu terminei o mestrado e comecei a trabalhar em Campinas, na Unicamp, e o departamento que eu trabalhava não era um departamento que existia essa área de pesquisa animal. Era só pesquisa mesmo médica, na área humana, bastante coisa experimental, mas sempre voltado para a área médica. Então foi quando eu mudei a minha linha de pesquisa. Então eu comecei a trabalhar com animais de laboratório, mas numa linha de pesquisa que visava estudar a regeneração óssea, né? Ai, O problema sério que a gente tem são fraturas mais graves, onde o indivíduo ele perde parte, né, do seu osso, e esse osso tem que ser de alguma forma reconstituído, né? Às vezes não regenera naturalmente, então você tem que usar determinados procedimentos, técnicas que acelerem o processo ou até que permita uma reconstrução, um reparo daquele osso. Eu trabalhava nessa área, mas assim, sempre experimental, né? Aí eu comecei a fazer alguns trabalhos em parceria com o Instituto de Química lá da Unicamp, que eles desenvolviam biomaterial, né? Que tinha potencial para uso no reparo de fraturas ósseas. São os biomateriais, os bioossos aí. Hoje a odonto usa muito isso, né? É um material artificial que você coloca nas lesões e esse material estimula a formação de osso no local. Então eu trabalhei bastante nessa área, né? Desenvolvimento desses biomateriais. Então, a gente trabalhou com vários materiais e isso aí foi publicado, mas daí chegar até na indústria Já é um caminho um pouco mais longo, né? a gente até tem patente Mas teve do material, a gente tem um produto patenteado, mas isso depende, né, de muita coisa, né? Esse é um problema que a gente tem, né? Sério, de você levar da bancada do laboratório até a indústria. Então o consumidor para chegar no consumidor, vai chegar no consumidor. uma pessoa que precisa mesmo, né? Mas então eu trabalhei nessa área que eu trabalhei sempre. Sempre nessa área de... Teve uma época que eu trabalhei também com efeito da nicotina, do álcool, no processo de regeneração óssea. Nossa. Porque o álcool e a nicotina são substâncias que agem, né, no tecido ósseo, mas com efeito deletérico. Então, eles dificultam a regeneração, eles aceleram o processo de perda de massa óssea. Então, uma pessoa que fuma, normalmente bebe também. Mas né? Então, a associação dessas duas coisas é um negócio terrível, né? Quando você vê jovens aí fumando e bebendo, isso aí
pode não ter grandes consequências no momento, mas esse indivíduo aí, né, depois dos 40, 50 anos, ele pode ter sérios problemas Em função em disso. função disso, né? Porque os esqueletos, os ossos desse indivíduo não se desenvolveram como deveria desenvolver, não preservaram a massa óssea que poderia ser preservada, então ele perdeu muita massa óssea. Ponderando, né? E aí quando ele atinge aí uma certa idade, que não é muito avançada, ele já começa a ter problemas que não teria, né? Às vezes 50, 60 anos hoje, se a pessoa se cuidar, ela fica super bem. Você vê pessoas aí que estão ótimas. Esse é o trabalho, talvez, que mais deu visibilidade para mim, né? Até tem uma história interessante. Quando nós publicamos esse trabalho, a Rede Bandeirantes fez contato, né, comigo, que eles queriam gravar uma entrevista sobre o assunto. Porque a Unicamp tem um jornal Unicamp, que eles publicam, às vezes, os trabalhos que a gente desenvolve ali. Só que esse jornal do Unicamp, ele serve como fonte para outros jornais, né, veículos de imprensa. E esse meu trabalho, que foi publicado nesse jornal da Unicamp, ele acabou saindo em vários outros jornais, que eu nem, até hoje, eu nem sabia, e a coisa então voltou. Até teve um lado complicado, porque é lógico que todos esses trabalhos que a gente faz são trabalhos aprovados por comissões de bioética, né, comissão de ética de uso de animais. Hoje você não pode, né, usar um animal assim, sem nenhum controle, né? Quer dizer, há muito tempo já é assim. Então a gente estava, obviamente, Dentro das normas. dentro de todas as exigências, né, para o uso desses animais, né? Mas algumas pessoas não viam dessa forma, né? Então eu recebia, às vezes, Críticas. chega a ser ameaça, mas assim, críticas, pessoas que ligavam lá pro diretor pedindo para, né, ser punido, sei lá, enfim, teve essa repercussão Também. também, Olha só. Como isso tudo tem dois lados. Muitas essas pessoas falam sem ter base nenhuma, sem ter conhecimento nenhum, né? Porque tinha que pelo menos entender um pouco mais. né, eu acho que Tem que saber no mínimo ter bom por ser. senso. Bom. Eu acho que é fácil você falar, criticar, né, o uso desses animais que são produzidos para essa finalidade. Só que a pessoa tem que entender que muitos dos medicamentos que você usa hoje, graças a isso, que, né, salvam vidas aí, não existiriam se não fosse. Então, precisa ter muito bom senso. E aí, só para completar a história da reportagem, eles foram lá, fizeram a reportagem e tal, ia sair no jornal da Band, né? Eu não vou me lembrar, não vou me lembrar o ano, mas eu nunca esqueço dessa passagem, porque aí o pessoal me informou, falou, vai passar num jornal de tal dia, né? Tal dia vai passar jornal, e era em rede nacional, eu falei, liguei pra avó, pro vô, pro pai, pra padrinho, falou, liga a TV que vai passar uma reportagem aí comigo, e vai. E infelizmente aconteceu uma tragédia absurda naquele dia, ou na véspera, me lembro. Foi aquele acidente com aquele avião da TAM, que lá em São Paulo, aterrissou e não conseguiu parar e se chocou. Chegou no muro. Pegou fogo. Foi uma tragédia. Então aí o jornal ficou só passando a notícia. Lógico que era, claro, mais prioridade, né? E aí depois passaram, mas daí não consegui mais descobrir, não tinha mais o contato do pessoal. Já não teve mais. Não consegui descobrir que horário que foi passado, que... Não chegou nem ver Eu não vi, não vi. a reportagem. Que me pareça... Mas você vai ter oportunidade de assistir o seu podcast. Então, agora vai. Não vai saber. Pode ligar, telefonar para todo mundo que todo mundo vai ver. Exatamente. No capricho.
Não, mas que bacana, cara. E o legal que você falou, né? Que quanto mais tempo você fica, mais história tem. Ah, tem. Muitas histórias Tem. que vale a pena. Porque olha, Algumas são boas, algumas são algumas são experiências de vida. experiência de vida. Elas são para refletir, mas que tem, não tem como, né? O cunhado que expõe. Na nossa profissão de professor, a gente lida com coisas que você não imagina, não espera. Tem Surpresa. Tem as surpresas. Eu já tive surpresas assim, de chegar na sala de aula, né? E perguntar de fulano, mas cadê fulano? Falar, o senhor não soube? Né? Morreu, sofreu um acidente e morreu. Né? E já é um choque. Ele já é Defendendo a relação que você tinha com a colega. E aí como é que você continua dando aula? E já dá aquela, ele leva aquela bordoada, né? Não, agora tem outros lados, tem o outro lado também, as outras experiências também, às vezes você tem um aluno que está passando por um momento complicado, né? Às vezes ele vê em você uma pessoa, né? Que ele pode trocar uma ideia, ele pode... Então, às vezes você consegue ajudar. E eu já tive experiências assim também, de aluno com sérios problemas, até mesmo problema de droga, sabe? De você sentar com esse aluno e acompanhar e conversar e conseguir mudar um pouco o rumo, né? Mudar um pouco o rumo dessa história. Porque então isso aí é uma coisa que eu acho também que eu vou levar pro resto da minha vida, né? Não tem preço, né? É aquela coisa que não tem preço. Você vê, às vezes, uma pessoa que está perdida também, né? E não sabe muito bem o que fazer. Né? Às vezes ela precisa de uma pessoa, né? Que chega e fala, faça isso, não faça aquilo, né? E isso pode mudar, às vezes, a vida da pessoa, né? Então a gente tem essa responsabilidade. Eu tenho uma experiência também de uma estagiária que eu tive, nessa época eu estava lá em Bauru, e ela era estagiária nossa da anatomia. Né? E era uma ótima pessoa, uma ótima aluna, e ela estava se formando, e ela tinha muito interesse pela anatomia, gostava da anatomia. Aí eu falei para ela, você não quer? A gente estava começando o curso já fazia alguns anos, a gente tinha o curso de pós-graduação lá em Campinas, na área de anatomia, né? Aí eu falei para ela, por que você não vai para Campinas? Eu consigo um estágio para você. Tenho, né, colegas lá que ela gostava muito da área, que não era a área que eu trabalhava, era a área de neuro, né? Aí eu fiz isso, eu falei, tá bom, eu tenho interesse. Aí eu consegui esse estágio para ela lá, só que eu percebi que ela ficou com medo de ir para Campinas. Ela ficou com medo, acho que ela foi lá, né? Ela chegou aí, de repente ela viu o tamanho daquilo, na universidade, uma universidade onde você tem diariamente mais de 20 mil pessoas circulando ali, né? Tem tudo ali, cidade que não tem, uma cidade enorme. E aí eu acho que ela ficou assustada, né? Ela não se sentiu assim capaz. Ela falou, eu não vou conseguir. É muita coisa, sei lá. Ela ficou assustada e com medo de talvez não corresponder. Não dá conta do recado. E ela depois ela me encontrou comigo, veio falar comigo lá em Bauru, desistindo, né? Ela falou, Ângelo, olha, agradeça lá a professora, né, que você conversou, que ela se ofereceu para o estágio, mas eu não vou. E ela deu uma desculpa, falou, porque ela teria que bancar lá pelo menos uns 6 meses até conseguir uma bolsa. Ela falou, você vai ter que se sustentar lá uns 6 meses, mas, né, nesses 6 meses você faz um projeto e normalmente a gente consegue bolsa, tal. Aí ela, mas eu não tenho condições de me manter lá. Eu sabia que ela tinha condições de manter lá. Eu tinha certeza que a família dela
tinha condições de manter ela lá esse período. E aí eu tive que falar muito duro com ela mesmo, né? Falei muito duro com ela, né? Falei, ó, você tá perdendo a oportunidade da tua vida, não faça isso e, sabe, foi muito cheio. Depois eu cheguei em casa, pensei até, falei, gente, acho que eu perdi uma amizade, né? E à noite ela me ligou, falou, não, olha, Ângelo, eu vou, né? Falou, não, eu vou para Campinas. Arrumei o dia. Arrumei, não, eu vou para Campinas. E ela foi, fez lá o mestrado, conseguiu bolsa, fez mestrado e para resumir a história, hoje ela é docente da universidade. Que legal. Hoje ela é docente da universidade. E você fez parte do... E eu sinto que ela é muito grata. E foi aquela conversa que eu tive com ela no corredor. Então, por que Se eu tivesse tido aquela conversa, talvez ela não tivesse ido. E tem outra história muito legal também. Essas coisas me dão muito orgulho. Com certeza. Eu nunca ganhei nem um centavo a mais por isso, mas eu acho que foi o que eu Mais ganhou, né? Mais vale. de melhor fiz na minha vida. O que mais vale. Quando eu comecei a trabalhar lá em Bauru, tinha um técnico nosso do laboratório que estava concluindo o curso de biologia, né? Estudava, trabalhava durante o dia e fazia o curso à noite. E era um menino muito aplicado, assim, você percebia que ele, né, era esforçado, menino sério. Você identifica quando a pessoa, né, tem potencial ou uma pessoa, né, que se expõe. Você proporciona isso, né? Sim, Consegue perceber. E é por isso que às vezes vale a pena você, né? Você forçar nessa pessoa, ou às vezes dar uma força. Exatamente. Aí esse menino, quando ele se formou, aí eu falei para ele, ó, a mesma coisa, você não quer fazer, você gosta da anatomia, ele era o técnico, mas ele gostava muito da anatomia, né? A gente via que ele gostava, estudava, ajudava a gente nas aulas. Aí eu falei, ó, o nome dele é Kleber, é meu amigo até hoje. E eu falei, você não quer fazer o mestrado lá em Campinas, prestar o exame lá? Se você for aprovado, eu oriento você, né? Porque para você ingressar num curso de pós-graduação, você tem que ter um orientador, né? Tem que ter alguém para orientar. E aí eu me coloquei à disposição dele. Falei, ó, você só tem que passar no exame de seleção, né? Se você passar no exame de seleção, eu Meio caminhando. oriento você. E aconteceu isso. Ele foi, né? Passou no exame de seleção, aí, né, orientei. Foi o primeiro orientado que eu tive, porque nessa época assim, a gente estava começando o curso e ele foi meu primeiro orientado, né, no mestrado. Enfim, ele fez mestrado, depois ele fez doutorado. Ele fez doutorado, se não me engano, foi na Unesp aqui de Araçatuba, porque ele mudou a linha dele. E, enfim, hoje ele é docente na Universidade de Umuarama, Rio Grande do Sul, né? Não é Umuarama, não. Umuarama é Paraná. É no sul, nos Pampas, a Unipampas fica Uruguaiana. Confundi. É Uruguaiana, divisa lá com a Argentina, Sim. Paraguai, ali, a Argentina, lá abaixo ali é Uruguai, enfim, naquela ponta lá. Parte ali. E ele teve uma época que ele era o diretor do centro de biológicas lá, Olha só. né? Então, isso é uma coisa que Gratifica. que me dá muita satisfação de saber que, E você faz parte da história. e talvez se eu não tivesse ali convidado ele, né, e levado lá para Campinas, talvez a história fosse outra, né? Então, são alguns exemplos da nossa profissão, que às vezes você se chateia, né? Às vezes você passa momentos complicados, E às vezes só que por outro lado você tem as recompensas que essas recompensas. mas toda diferente. Não, eu já tive casos, assim, de um aluno, ele tinha um problema cardíaco, né? E ele conversava muito comigo, aí a gente jogava bola na faculdade, né?
Só que aí ele precisou fazer uma cirurgia cardíaca. Eu achei muito interessante que aí até então eu não sabia, porque ele passou mal, tal, a família levou para o hospital, até então não estou sabendo de nada, né? Aí de repente toca o telefone na minha casa, à noite, acho que era no final de semana, e era a irmã desse aluno, né? Era a irmã desse aluno. Aí ele me contou a história que ele teria que fazer essa cirurgia, que era uma cirurgia grande, que ele tinha uma má formação congênita, e que ele estava, assim, um pouco assustado no hospital e que ele queria conversar comigo, né? Que ele queria conversar comigo. Aí eu, nessa época, eu tinha alguns dias da aula em Bauru, assim, que eu consegui, eu fui lá no hospital visitá-lo, e ele estava, de fato, bastante nervoso e tal, mas conversando e tal. E, enfim, deu tudo certo e tal. Mas é uma situação que eu jamais imaginava passar, né? De repente eu... É confiança? Eu te vejo em você, Então, seguro. isso, você vê. Então não é não é só a professor que vai lá, que ensina um monte de assunto, que passa um monte de informação e acaba por aí, né? Então, não é só isso. Apesar de ter muitas pessoas que acham que professor tem a obrigação de educar e não tem, mas tem muitos professor que fica no papel ali de paizão mesmo, que ele acaba ajudando muita gente. Isso também acontece, né? De você perceber que o aluno tem problemas familiares, Precisa de um apoio. tem uma família que está pouco estruturada. Então eu já tive situações assim também, né? De aluno, por exemplo, assim, final de semana, Dia das Mães, né? Aí você conversa, então, você vai visitar sua mãe, não sei o quê, vai para sua casa e tal. Aí a menina fala, não, professor, a minha mãe, quem me criou foram meus avós, né? Já é uma coisa, a minha mãe tá não sei aonde, não sei o quê. Nossa, aí você sente, fala, meu Deus, e agora? Não deveria ter perguntado, Né? Mas de qualquer forma, ela dá oportunidade também, se ela falou, né? Ela dia da abertura para você apoiar, você dá de alguma forma. Conversa, e você passa a olhar aquele aluno de uma forma diferente, com mais cuidado, né? Com mais atenção, porque você sabe né? Da situação. Porque quando você conhece o aluno, fica mais claro. Da fragilidade, né? Porque às vezes você acha que o aluno ele é abusado, que ele é relaxado, que ele não corresponde, porque não quer, porque tem potencial, mas você não conhece a história. Aí quando você conhece, já muda totalmente. Não, é muita coisa. Imagina, e ao longo do tempo, hein, já pegou de tudo. Já. E o bom que a gente sente em relação às suas histórias, como você disse, que você tem bastante, é que muitos hoje, infelizmente, professores, eles fazem de alguma coisa, de uma situação dentro de sala de aula, um problema que eles levam e prolonga esse problema por muita coisa. Que nem você. Teve um problema, vamos solucionar para que ele seja ressarcido, que ele pare ali. Pelo menos é isso que dá a impressão que você faça. E hoje a gente vê nos canais de comunicação, nas redes sociais, alguns professores reclamando de coisas que deveriam ser coisas banais de uma sala de aula onde tem 30, 40 alunos. A gente sabe que às vezes as salas são muito grandes, mas que são 40, 30 histórias diferentes e de situações diferentes. E se você se propôs a entrar ali dentro para dar aula, se prestou um concurso, não é porque você prestou e está ali dentro que você vai ter que viver com aquelas histórias e você vai ter que ser, como você disse mesmo, se superar para passar alguma coisa e aprender alguma coisa ali dentro. Então, e hoje em dia também a história de professor já não é tão bonita quanto a sua que a gente está presenciando aqui agora. Porque tem canais no YouTube de professores falando coisas assim que a gente fica tão assustado e de repente a gente retoma a história e vê com você que a história é tão diferente. Tem os dois lados, né? A gente tem que ter o cuidado, né? De não pensar que todos os alunos são iguais, que você agindo da mesma forma,
você consegue atingir todos, não é assim. Não é assim nem com os filhos, né, Ângelo? Não é assim, é difícil. Mas também tem um lado da família que é como você falou, né? Não educa o filho, né? Aí o filho chega pra gente, né? Não muito educado, né? E a família, talvez por um excesso de proteção, né? Não sabe lidar com a situação. Então, um aluno que é reprovado por falta, por exemplo, né? Se fosse um filho seu reprovado por falta, né? Pera lá, Que é uma das piores maneiras de ser reprovado, né? Por falta. tá errado. Ele O professor marcou falta que ele não faltou. Tá. Mas o aluno tem uma quantidade de faltas que ele pode usar, faltar, Que não vai afetar em nada. que não muda nada. Quando o menino é reprovado por falta, porque ele faltou muito, né? Faltou bastante. Eu acho que nessa hora, acho que a família tinha que É mais sério, né? Tem ter bom senso de pegar, ser mais firme, né? Então tem outras situações também que às vezes se percebe que tá faltando um pouquinho de cuidado da família, né, para dar aula. Tem hora que você tem que apoiar, mas tem hora que você tem que chamar a atenção. Tem hora Não, que você sem dúvida, é aquilo que você falou. você tem que ir, né? E às vezes as pessoas transferem a responsabilidade para a escola, Eles querem que o professor. E não é assim, né? Eu acho que tem um preço. Né? Tem dois pesos. Se a pessoa não está correspondendo, se não, isso gera um problema, gera uma punição. Então você não pode ser aprovado sem ter estudado. E não precisa nem chamar de Entendeu? punição. Então, daí é o resultado que ela colheu, que plantou. Exatamente. Toda essa tem reação, né? Então, mas aí só que muitas pessoas não vêem dessa forma. Você fica castigo. Não passou porque o professor, Não deixou. professor, porque reprovou por meio ponto, mas não é o meio ponto que te reprovou. O que reprovou foi ele. Você não atingiu o mínimo necessário que você exatamente. Então, às vezes, a gente tem que também passar por situações difíceis, né? Porque ao mesmo tempo você tem que, né, não criar um problema maior, né? Você tem que mostrar que não é bem assim, mas é complicado. E não pode ceder Esse também. lado é complicado. Não, pode. De jeito nenhum pode. Ainda Esse mais, lado é complicado. ainda mais, acho que na parte de medicina, né? Você vai lidar com uma vida depois, né? Eu acho que isso daí é muito... A responsabilidade é maior, né? Então a pessoa também tem que ter consciência disso, né? Como você disse, não é meio ponto. Se no meio ponto você não der um ponto direito, ali, ó, na hora de segurar, você sabe que... Se a nota mínima for 7 e ele tirar 6,5, não foi por causa de meio, foi por causa de 3,5. Né? Então, foi por causa de 3,5, ele podia tirar 10. Então tem essas situações que a gente passa, e isso vem aumentando, sabe? Né? Cada vez mais a gente percebe essa reação do aluno, da família do aluno, que não aceita, né, um mau desempenho do aluno, não aceita uma reprova. Então, então é difícil lidar com isso também. Então, se a gente pensar... Mas, felizmente, a gente tem que considerar também que é uma minoria, tá? Desses casos que geram esses problemas, né? É uma minoria. É que às vezes essa minoria faz tanto barulho, causa um estrago grande, Deixa chateado a semana inteira. faz um barulho e acaba mexendo com a vida de todo mundo ali, chateando todo mundo. Mas a gente não pode usar isso como uma regra, né? Não, De um modo geral, o pessoal tá ali, né? Um pessoal que tá levando a sério, alguns com mais dificuldades, outros com menos, mas a maioria tá ali, tá levando a coisa a sério, tá aí. E o pior de tudo, acho que o pai que chega com essa posição lá, com esse comportamento, ele não tá ajudando em nada. Não tá ajudando, Em nada. é você convencê-lo disso. Então, exatamente, porque se ele tivesse consciência de que aquilo ali tá mais atrapalhando o filho do que ajudando, ele jamais ia fazer. Porque o futuro do filho dele tem jogo. Coisa que eu ouço muito é assim, mas você não pode comparar as coisas. Você não pode comparar a sua história, né, com o hoje, porque são
tempos diferentes, as situações diferentes. Eu confesso que eu não consigo não comparar. Eu não consigo não comparar. Porque tem coisa que o tempo não muda. Tem coisa que... A responsabilidade, Tem coisa que, por mais tecnologia que você tem hoje, né, em todos os aspectos, né, inclusive na área do ensino, na área da educação, tem coisa que não muda. Então, você respeitar um professor, por exemplo, né, isso não vai mudar nunca. Não tem que... Então, às vezes, eu tenho essa fama, às vezes, de ser meio chato, de ser não sei o quê, rigoroso, porque não sei o quê, porque... Não é. Porque eu exijo que o aluno peça licença para entrar na sala de aula que eu estou trabalhando. Sim. Como assim? Se você está dando aula, está, né, no meio de uma aula, chega uma pessoa, entra, né, sem pedir licença, vai, passa na sua frente. Eu não consigo. E achar que é normal. Aí eu não consigo não comparar. Né? Quando a gente, não sei se você chegar nessa época, mas tinha que levantar. Chegava alguém na porta da sala, todo mundo levantava. É uma forma de respeito. Né? Tudo bem, não precisa ser assim também. Não precisa exagerar, né? Mas respeito Aí não dá. é o mínimo. Outra coisa que eu sempre tenho problemas com meus alunos é o uso do celular na aula. Né? Você está dando aula, você está, né, se esforçando para passar um conhecimento e o aluno está ali na tua frente brincando no celular. Tudo bem, hoje você pode usar o celular para fazer anotações. Isso também acontece e ótimo que aconteça. Né? Acaba favorecendo. Não tenho nada contra, eu acho ótimo. Você vir com um equipamento eletrônico, né, e em vez de lápis, papel e borracha, você Faz anotação, agenda, faz o que tem problema nenhum. Agora, não se trabalhando. você tá brincando num joguinho ou mandando mensagenzinha para lá e para cá, enquanto o professor está dando aula, né? Então, eu não aceito isso. Aí depois eu pegar por causa de meio ponto. Então, aí depois vai lá brigar por causa de meio ponto. Entendeu? Então, Meio ponto era às vezes isso gera um certo atrito, né? Mas que a palavra é do professor, né? A autoridade dentro da sala de aula, né? Então isso aí é uma coisa que eu acompanhei bem, né? Durante a minha vida profissional, porque eu acompanhei todo esse processo. essa evolução, né? Eu acompanhei essa evolução. Eu até brinco com os meus alunos, vocês têm que entender melhor, né, a gente, porque quando eu fazia a graduação, não existia nem como a gente ouvia falar que a NASA tinha computador, que o Banco Central tinha computador, né? A gente tinha que ir na biblioteca, pegar na biblioteca, tinha que... Qualquer pesquisa. E não tinha dinheiro para comprar livro, você tinha que usar Procurar. tem da biblioteca mesmo, porque não tinha outra opção. Tudo no xerox, tudo no... Não, e às vezes não tinha, às vezes o livro que você precisava não tinha nem versão em português, você tinha que ler em inglês. Olha o trabalho da... E o professor não perguntava se você sabia ou não ler inglês. Aí ninguém reclamava o professor. Né? Professor, mas o livro está em inglês. Ele ia rir, né? Claro, e daí? Se vira, entendeu? Hoje em dia está tão facilitado. Então, hoje... Né? Então, só para completar, então eu, depois que eu terminei a graduação, aí eu fui fazer o mestrado. Então, quando eu fiz o mestrado, eu já estava começando a história do computador. Mas a gente não tinha ainda acesso. Não tinha. Então, todo o trabalho era datilografado. não era nem digitado, era datilografado. Então, a gente tinha que ou pagava para alguém, você escrevia e pagava para alguém datilografar. Aí você entregava pro professor corrigir, ele riscava 2 palavras naquela página, você tinha que datilografar tudo de novo. Né? Aí, tudo bem, passou, foi o mestrado. Aí, quando eu fiz o doutorado, aí já tinha um computador, tal do XT, fósforo azul, né? Que era aqueles disquete grandão aqui, era aquele grandão, não era disquete, aquele pretão grandão assim. Tinha o
3/4, sei lá. Tem aquele tio maior, depois do... Mas aquilo para nós já era um avanço extraordinário, porque você digitava, Gravava. salvava, aí você imprimia, você levava lá para o professor corrigir, ele riscava, você ia lá na tela, você só Alterava que... alterava, então já foi um grande avanço. E até aí não existia internet ainda, né? Até aí não existia internet. Então, a pesquisa bibliográfica que você fazia, o acesso à informação era muito mais difícil e demorada, né? Mas hoje Hoje é muito rápido. o negócio... Hoje é muito rápido. Então eu falo assim, então você tenta falar para alguém como é que era, os jovens, eles não conseguem nem se colocar no lugar, Eles não conseguem, eles não não conseguem imaginar, né? Então isso é uma coisa boa, né? Desde que você use direito e sabe usar. Então progrediu muito, muito da diferença que... sabe? Então eu não consigo não comparar, né? E também é o comportamento do aluno, né? A coisa de querer tudo pronto, Tudo né? mastigado. Tudo mastigado, de tudo para agora, lá no computador, joga lá uma pesquisa, a informação já aparece ali, né? Só que isso também tem um preço, né? Isso também tem um preço. Para chegar na hora da prática lá na Porque frente... o cérebro humano, ele precisa de estímulo, né? Sim. Para se desenvolver, né? Para você enfim, criar novas situações, criar coisas, você tem que Passar por situação. Tem que trabalhar. Sai dela, né? trabalhar, tem que ter, é tipo um exercício, né? O músculo, né? Que nem o músculo. Quer deixar o músculo maior? É isso aí, uma coisa que eu insisto muito também com meus alunos, que você tem que pensar, aprender a pensar, não é só aquela pergunta e resposta direta, você tem que, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Isso, você tem que saber interpretar uma situação, você tem que saber Resolver entender um problema e saber como resolver aquele problema. E isso aí nem o computador vai fazer da mesma forma que a gente faz. Não faz, não. Isso porque quem criou o computador foi um homem. A gente vê muito, eu até falo, eu vejo isso, né? Isso não é uma coisa minha, mas é coisa de que a inteligência artificial, né? Ela está assim, evoluindo de uma forma absurda, Medonha. né? Mas e a inteligência natural? Não, eu acho que... E a inteligência do indivíduo, né? Onde você está ficando, né? O que está acontecendo, né? Será que está acompanhando, da mesma forma ou está regredindo? Então isso é cuidado. Isso é uma coisa que talvez não esteja aqui para ver o resultado disso, mas é Preocupante, né? porque, né? Aquilo que você falou, a inteligência artificial, ela depende de dados, ela depende de alguém jogar informações ali no computador para, né? Para essa inteligência artificial funcionar. Agora, se você não criar novas coisas, como é que você vai alimentar essa Não, e ainda tem uma situação que eu acho que é muito mais grave, mano. Você não alimenta mais. Você imagina se uma grande porcentagem não tiver capacidade mais para alimentar aquilo ali com coisas boas. Aí vem aquela meia dúzia com coisas ruins. O que você vai consumir depois? O que ali colocar ali, porque você não consegue... Isso é uma coisa muito séria, eu acho. Né? Tudo é bom. Como é que isso vai, né, descadear? Como é que vai desenrolar aí? Futuramente eu não... Tomara que seja um resultado bom, né? Mas os alunos de hoje em dia, eu acho que não tem nem comparação. E não sei muito longe não, viu? 20 anos atrás. 20, 30 anos atrás, os alunos de hoje, porque eles pegam muito mastigado. Tá muito. E hoje as escolas tendo também que não repete de ano, eu acho isso um absurdo. Que não tem, né? Ensino fundamental, nem é só no fundamental, hoje tá até na 8ª série, eu acho. o ensino continuado. Ensino continuado, eu acho que é complicado. Nós não tem nada. Eu não sou especialista na área, porque tem estudos que mostram uma coisa, né? Eu não sei, eu vejo isso com muita preocupação. A verdade é que a gente, na época, a gente tinha reprovava e Você se esforçava. não morria ninguém, e a gente ia
agora não pode fazer, mas né, O aluno que reprovava, ele vendo. esforçava mais. tá vendo o resultado. Né? Não, e uma matéria você ficava, você fazia, não lembro, um ano assim, meia dúzia, você fazia tudo de novo. De novo. O ano inteiro de novo, estudando tudo aquilo. Então eles ficavam despreocupados. Hoje vai se preocupar pra quê? Que não tem. Então, mais um ponto negativo. As coisas não podem ser assim, né? Se você não tiver, Mérito para aquilo. você tem que trabalhar para conquistar, né? Então acho que Não dá pra colher, né? isso aí tem que ser plantado, né? Durante a vida toda da pessoa. Eu acho que isso aí começa na própria família, né? Outro dia eu vi acho que foi um vídeo que eu vi no meu celular que eu achei muito bacana, que é hoje a criança, ela não sabe o valor do dinheiro, porque ela não vê dinheiro, Não vê. porque é tudo cartão. Então, a criança só vê o pai pegar o cartão, passar o cartão. Ah, vai pagar isso aqui, põe o cartão. Então ela não sabe o valor, quanto que está custando aquilo. Não sabe o processo para chegar ali. E o quanto que está custando aquilo? É muito, é pouco? Porque ele só vê passar o cartão. Então, na cabeça dessa criança, O cartão resolve. é o cartão. Né? Aí a pessoa que estava, que eu não sei exatamente quem é, mas enfim, ela fez a seguinte coisa. Ela vinha para casa com dinheiro. Né? Então, o dinheiro para pagar a escola da criança, ou para pagar alguma coisa, aluguel, para pagar. Eu trazia o pacote de dinheiro. Como é antigamente. E aí mostrava para Ia separando, esse Aí para isso, esse para. a criança olhava, a criança, né, ela vê, nossa, mas quanto dinheiro, né? Então, né, para que é todo esse dinheiro? Ele fala, então, todo esse dinheiro é para pagar a sua escola. Né? Todo esse dinheiro aqui é para pagar o aluguel. Que legal. Eu achei muito legal, porque Interessante. a criança, ela consegue dar valor. Fala, nossa, mas é um Ela pacote. consegue mensurar. Ela fala, não, então, tá vendo, para pagar a tua escola, tem que ganhar bastante dinheiro, tem que trabalhar bastante para ganhar bastante dinheiro, né? Eu nunca tinha pensado nessa forma, mas eu achei É verdade. uma técnica interessante. Uma vez um professor ele falou que para a pessoa entender melhor, que nem principalmente as crianças, você chega, pega lá uns prendedores de roupa, pega a notinha do aluguel e vai, ó, tá vendo? Aí no final, ó, sobrou isso. Que é exatamente o que você falou. Tá vendo? Esse aqui é o que sobrou pra gente gastar. Pode gastar, fazer o que quiser, que não vai fazer falta nenhuma. Porque, como você disse, no cartão, eles acham que põe o cartão, resolve, acabou. Aí você vai no cinema, você vai tomar sorvete, você vai passear, você põe gasolina, você faz tudo. É só pôr o cartão e tal. Não tem dinheiro, pai. Não tem dinheiro hoje. Mas tem cartão. Passa o cartão. Passa o cartão. Mas para ter o cartão tem que ter dinheiro. Processo até chegar ali no cartão, Se não tivesse a fatura no cartão. aí seria bom demais. Ele não tem a menor noção de como funciona chegar com o processo até chegar no cartão lá de resolver o problema de fato, né? Porque a hora que você passa, que você fica rezando para passar o cartão, mas até chegar ali o negócio não é fácil, não. E não adianta, né? Que nem essas crianças de hoje, acho que se você pegar 99%, você perguntar de onde vem o leite, eles vão falar que é da caixinha. Eles não têm a menor noção. De onde vem o leite, de vem. Sabe, eles sempre têm uma resposta que não é a certa. Condiz com a natureza. Que não condiz com a realidade. De onde vem isso? Vem. Não. É prateleira do mercado, vem. Não é. Pra chegar lá tem um processo. Alguém tá lá trabalhando muito. Depois o pai tá trabalhando, a mãe tá trabalhando para chegar lá e conseguir. Mas é assim mesmo, os tempos vão mudando, mas eles não podem se perderem, né? De como que funciona a vida, porque senão. Mas é isso aí, né? Tá bom? Tá, né? Nossa, batemos bastante papo hoje. E aí, achou legal? É legal, não é uma situação que eu fico muito confortável, né? Por que não? É uma situação diferente do que eu tô acostumado, né? Não, mas amigo. Eu faço coisas, às vezes, que assustam as pessoas. Mas você chega na frente de uma turma de 100 alunos e dá aula tranquilo. Não, mas porque é que sabe que é ambiente? Porque é o meu... É o ambiente. Mas isso daí, mas isso é normal mesmo. A gente fica meio... Mas é isso. Só para encerrar, né? Acho que a proposta era falar um pouquinho da experiência de vida do professor.
É assim, não é fácil, né, você seguir uma carreira, você se realizar dentro de uma carreira. Não é uma coisa fácil, né? Exige muito esforço, exige muita dedicação. E às vezes as pessoas não enxergam isso, né? Às vezes, você né, é uma pessoa bem-sucedida, você, né, seguiu uma carreira, né, de sucesso, tal, né? E às vezes até costuma dizer, você teve sorte por isso. Tem. Né? Todos comentam. Eu ouço muito isso e às vezes eu fico até irritado. Porque, mas como assim, né? Então, a coisa não acontece, assim, A sorte não caiu na sua cabeça, né? eu acordar de manhã nem sei nem se sorte existe, mas não é sorte, né? As coisas não acontecem por acaso. Então, por trás de toda essa trajetória, tem muita dedicação, muito esforço. Muito suor, né? Muito suor, Tem que abrir mão de muita coisa. abrir mão de muita coisa, né? Mas assim, vale a pena, né? Você insistir, você se esforçar, mesmo às vezes, né, não tendo as melhores condições, né? Que isso, você vai Mas lutando até melhorar as condições. que o conhecimento, né? Eu falo isso para meus alunos, assim, você pode, ainda mais hoje, né? Mas o conhecimento é uma coisa que você pode conseguir, né? E depende só de você. Sim. Né? Então, você adquirir um conhecimento... E ninguém te tira. Exato. Você não precisa, né, de ninguém. É só você querer buscar esse conhecimento, você se esforçar. E o que vai te gerar os benefícios aí no seu futuro, na sua carreira, é justamente o seu conhecimento. Exatamente. Ele abre, né, muitas portas. Né? É o conhecimento. Eu falo que é o poder do conhecimento. Então, se você não nasce rico, se você não tem o poder econômico, né, como é que você vai crescer? Né? Se bem que o poder econômico, você ser rico não significa que você vai crescer, mas enfim, te abre portas, Mas facilita. Se você souber usar, entendeu? Mas se você não tem esse poder, se você não tem esse poder econômico, como é que você vai? Você pode também crescer, evoluir, pode ser mais você pode ter poder, né? Mas é o conhecimento, só depende de você, né? E muitas vezes não depende de tanto poder econômico, precisa de dinheiro, né? Você estudar, né? É você abrir mão às vezes de jogar bola, você abrir mão de viajar, você isso, porque abrir mão, às vezes, mas de ausência da família, você sentar e estudar. Então, esse conhecimento é que vai gerar poder para você. Poder para você conquistar coisas. Sim. Não, passar no concurso, né? Seguir uma carreira, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que vale a pena, né? Transmitir, eu tento transmitir isso, né, para os meus alunos, né? Do que se você quiser, você consegue, né? Vai depender do seu esforço. Com certeza. E que nem você falou, não adianta, você não vai conseguir nada sem fazer nada. É muito mais difícil, não tem como. Pode ficar esperando. Eu lembro uma vez que eu vi o Mário Sérgio Cortella falando. Ele disse que, acho que alguém chegou nele e falou, nossa, você tem um dom da palavra, você tem uma habilidade, você tem uma facilidade, você tem um dom. Falou, dom? Quer dizer que todo meu esforço não é. Eu não é assim. Todo meu esforço, então, que eu treinei, batalhei, corri atrás. Fiquei falando na frente do espelho, né? Aí eu lembro de outra história também que eu vi uma vez, eu vi uma reportagem de um integrante da banda Roupa Nova. Você falou de conquista, das pessoas conseguem, compra um carro, uma casa, viagem, fica famoso, rico, não sei o quê. Perguntaram pra ele, você faria tudo de novo? Ele falou, não vale a pena. Eu fiquei muito ausente da minha família, não valeu a pena, ele falou. Você tá vendo como que é? Você conquista. Mas até onde? E aí chega alguém, nossa, você tem sorte. Ou que você abriu de mão, que nem você abriu mão de muita coisa, todo mundo abre mão de muita coisa, e ele talvez tenha aberto mão de tudo. Só que ele percebeu tarde. Então, as pessoas têm que tomar, às vezes, até mais cuidado, né, na hora das conquistas, na hora de tomar uma decisão, para depois não se arrepender, né?
Isso é muito cruel, eu diria, né? Porque o tempo é cruel, não tem volta, Sim, não volta. né? Não tem volta. Então, é claro que você abre mão, você vai precisar se esforçar bastante, mas tem coisa que você tem que preservar. Então, Sim. a família, por exemplo, né? Os filhos, né? Então você tem que ter um tempo, você tem que, né? Se dedicar. Só que às vezes a pessoa fala, mas se eu não, ou eu faço uma coisa ou eu faço outra, ou eu fico com a minha família, com meus filhos, não é assim, dá para fazer as duas coisas. Tem que equilibrar. Tem que equilibrar, né? E o tempo que você passa com seus filhos, o tempo que você dedica à sua família, você não pode medir em horas. Falar assim, eu tenho que passar então X horas trabalhando e tal. Não é assim, é o tempo de qualidade. Exatamente. Então você pode não passar muito tempo, Mas a meia hora que você passar, aquele tempo. tem que marcar. Então você tem que, né, Qualidade. ter qualidade. E você tem que lembrar que ficou meia hora com você e que valeu a pena. Que valeu a pena. Porque nem sempre dá, você concorda, realmente não dá, não tem como, e mesmo porque ninguém vai conseguir sobreviver sem ter um recurso. Alguém vai ter que prover. Mas, Eu vi também alguém falando isso em algum lugar que eu achei muito bacana. Que você ter sucesso profissional, eu tenho uma carreira de sucesso, mas se você tem esse sucesso, mas por outro lado você não criou um vínculo com seu filho, porque mesmo ele adulto, ele, né, queira bem, você gosta de ficar com você, então esse sucesso seu foi um sucesso. foi um sucesso assim. Então não adianta, né? Eu vejo colegas, né, com esse tipo de problema. Eu falo, olha, eu abri mão de tanta coisa, que abri mão não eu abri mão de, né, de estar com a família, não sei o que, só que hoje o meu filho não é meu amigo. Eu não sinto o meu filho um amigo meu. E são pessoas adultas, né? São falando de criança. Quer dizer, você, né, criar filhos e depois de adultos, você não se sentir amigo Do próprio filho? ou não sentir a amizade do seu filho por você, esse é um negócio muito triste. Essa é dúvida. Exatamente. Então aí o sucesso Não valeu a pena. Cada um vê sucesso de uma forma, mas esse não é o melhor. não valeu a pena. Esse daí realmente, você conquistou muitas coisas. Pra quê? Tem que saber dosar. Dosar, já tô querendo saber dosar e Mas é possível, né? Mas E tem momentos que você não consegue, às vezes você tem que reduzir uma quantidade de hora que você vai ficar com a família, mas aí entra a qualidade, você falou. E dosar porque... E tem momentos, Anjo, que eu acho que o filho precisa mais do que faz. sim, sem dúvida. É impressionante, entendeu? Tem momentos que parece que faz uma diferença muito grande na vida dele. Eu não sou nenhum especialista, eu não vou nem falar que momento, mas tem uma época que você vai conversar com o filho seu e fala coisa quando ele tinha 5 anos, e fala com alegria, ou com tristeza. Entendeu? Sei lá, de repente uma bronca que você deu que não merecia, ou de alguma coisa que você fez, alguma coisa que ele ganhou, que ele lembra, claro que você brincou com ele, que você jogou... Você deu futebol na areia com ele, alguma coisa, e ele lembra. Você fala, Não, isso aí. nossa, você já tem tantos anos, você ainda lembra? Claro que sim. Nunca mais. Mas por quê? Marcou. Agora, se você não vai, você não tá lá com ele, está viajando, correndo atrás de dinheiro, esse momento aí teve. Isso aí é muito importante para criar uma personalidade. Sim. Então, vai chegar um momento que esse filho não vai estar mais com você, não vai estar mais perto E de se ele não tiver uma base boa, Aí isso a gente vê também, né, no nosso dia a dia, né? com certeza. A gente vê. Às vezes é aquele filho que, né, sempre teve ali, os pais controlando aquela coisa. De repente ele sai pra faculdade, vai morar sozinho, Vira outra pessoa. vai morar sozinho, longe dos pais, vai chegar a hora que ele quiser, vai fazer o que ele quiser. Então é perigoso, Perigoso. é muito perigoso. Que é liberdade demais, né? Ele não tinha pai para aproveitar. Ele não é, exatamente. Então, o aproveitar dele não é dosagem, é... Você tem que saber. Sempre sufocar. Ele nem acredita. Os primeiros momentos ele até fica meio perdido, meio... Aí ele começa a ver que ele realmente pode fazer o que ele quer.
Não, eu posso sair a hora que eu quero, eu posso fazer o que eu quero, eu posso faltar na aula, eu posso beber o quanto eu quero, eu posso... E não é assim, né? Você pode fazer tudo, mas... Aí está, mas aí, por isso que eu falo, quando você cria um laço, você tem o seu pai, né, o seu filho como amigo, você não vai querer chatear essa pessoa, você vai querer manter essa amizade. Exatamente. E quando... Então, aí é que faz a grande diferença, eu acho. Eu acho que quando a pessoa também aprende, pelo menos mais ou menos, como funciona a vida, Ângelo, fica tudo mais fácil. Porque quando chegar lá na frente, que nem você falou, primeiro, eu vou fazer isso, meus pais vão ficar decepcionados comigo. Eles não vão gostar. Mas Você não tem vínculo. Mas por que ele vai se preocupar com você se ele gosta de você? Isso aí não vai fazer diferença. Então, se ele gosta de você, ele vai se preocupar com você. Se ele não gosta, meu pai também, meu pai faz pior, e não sei, sabe? Aí entra esses outros fatores aí que não ajudam em nada. E como você diz, quando você pega uma estrada errada aí, ó, dependendo do tanto que você anda, pra consertar é difícil. Fala do seu pau, não vai sair daqui sem falar do seu pau. Verdade. Não, pelo amor de Deus, olha só. A gente começa a conversar e vai. A história do pão. Você começou a história do pão. A história do pão começou com a pandemia. Acho que muita gente acabou, né, fazendo coisas diferentes em função Sim, da pandemia, vendeu muita farinha da pandemia. do lockdown. E foi isso, né? Na procura de alguma coisa para fazer, além de dar aula na frente do computador, que foi algo que não foi uma experiência muito boa, porque você dar aula na frente de uma tela e computador é muito diferente de você dar aula, né, interagindo com os alunos, interagindo com as pessoas. Então, Contrato humano. para mim foi difícil esse período também. Mas, enfim, além de dar essas aulas, né, na frente do computador, eu procurei outras coisas para fazer. Hein? E uma delas foi, como eu sempre, né, gosto de cozinha, né, de preparar comida, essas coisas. E aí na verdade, posso contar essa história também? Pode, fica à vontade. Aí eu devo isso à minha filha Júlia, que ela, por causa do lockdown, né, não só ela como os outros, estavam em casa, trancafiados lá dentro de casa. Todo mundo lá. E aí minha filha, ela descobriu que ali em Pederneiras tinha uma padaria, que na verdade era assim, na casa de uma pessoa que ele fazia pão e era pão com fermentação natural, né? E ela descobriu lá, Instagram, essas coisas. E aí ela falou, vamos comprar esse pão, vamos experimentar esse pão, né? E compramos o pão. E aí, pão de fermentação natural, nem sabia que existia isso, né? Mas me interessei, achei negócio, né, ter bom, né, o sabor, uma coisa diferenciada. Aí eu comecei a pesquisar, né, ler um pouco sobre o assunto, aí eu descobri toda a história, né, do fermento natural. Foi ficando mais interessante. E aí como eu pesquisei isso no meu celular, começou a aparecer propagandas Uma atrás da outra. de cursos online de fermentação natural. E tinha um que era grátis. Esse é perfeito. Esse é perfeito para mim, né? Mas era aquele curso que ele faz uma semana grátis, depois vende o curso. Mas eu fiz uma semana, que era grátis, aprendi o básico, e aí continuei estudando, pesquisando, né? Comprei até livros sobre o assunto, e comecei a fazer pão, né? E gostou? Gostei, e aprendendo cada vez mais, porque isso é uma ciência, né? Sim. Não tinha... Eu descobri que tem teses de doutorados, né, Sobre a fermentação. sobre essa questão da fermentação natural. Enfim, aí hoje eu consigo fazer algumas receitas, consigo, né, pães bonitos, saborosos, aparentemente, pelo que eu estudo, mais saudáveis, né? Sim. Quando preparados dessa forma. E esse é um hobby do hobby. Mas eu já vi muitas fotos de pão que ele fez. E eu não tive ainda o prazer de comer nenhum pedaço, mas eu já vi fotos. Fica top, tá? O homem já tá expert no assunto. Agora eu só vou esperar meu pão. A promessa tá feita. A promessa é dívida. O pão vem. Então agora o pão vai te guardando aqui, ó, chegar o pão. Porque realmente fica, ó... Eu não sei, né? Ele tá querendo roubar
ao emprego de alguma padaria. Ele quer abrir uma padaria, aumentar a concorrência, mas fica muito bom mesmo. Ele se aposentando, quem sabe, né, Anjo? Uma nova já. Abrir negócio, não, mas vou fazer mais do pão, com certeza. Com certeza. Quem gosta são os vizinhos, né? Ai, que barato. Porque... Você distribui. porque... É muita coisa? É tanto pão que eu vou fazer o que com todo esse pão, né? Você distribui no vizinho, pro sogro, Ai, que bom. todo mundo. É muito Muito bom mesmo. Pra voltar. Vamos encerrar? Vamos. Bate-papo bacana, nós não vamos ficar a noite inteira conversando aqui. Com certeza. Dá pra chamar o Ângelo mais um dia, porque um dia, dois, você tem história, hein? Ó, a gente ficou indo que nem passa o tempo que a gente nem percebe. Nem falamos dos patrocinadores. Tá. Não é verdade? Então vamos falar dos nossos patrocinadores. Senão eles vão matar nós. Se aparecer ali, ó. Olha, quem quiser anunciar, olha só, gente. Tá ali, hein? Só colocar aqui, ó. Vamos falar dos nossos patrocinadores e a gente já encerra. Vamos ver quem E que do tem nosso canal. E do canal e falar de tudo. Se inscreva lá. Olha lá. Mais um quadro no canal Na Cozinha com Sei Lá. É o Sei Lá Cast. Toda segunda-feira às 19 horas. Não percam. Sempre com assuntos diferenciados e muito relevantes. Assuntos que realmente vale a pena perder um tempinho. Perder não, né? Investir um tempinho para ter mais informações. Então vamos lá, Arte e Vida Presentes Personalizados. Lá você faz o presente para seu namorado, para sua namorada, para a pessoa que você ama e eles vêm personalizado, muito lindo, assim como essa caneca. Dá uma olhada, ó. Olha a caneca do nosso amigo Ângelo ali. Ó. Vamos com a foto dele. Olha que coisa marcante. E lá, além de caneca, tem muitas outras opções. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Dá uma olhada lá, você não vai se arrepender. Com certeza. E nós também temos a Lilian Tex. A Lilian Tex é uma loja bem antiga na nossa cidade, Araraquara. Ela veste papai, mamãe e os filhos. Olha que legal. É uma loja completa, gente. Você sai de lá vestindo o pai, a mãe e o filho. Sem dúvida nenhuma, uma loja com elegância, com sofisticação. Você está querendo isso? Lilian Tex é a loja certa, tá bom? Na Rua 9 de Julho tem uma equipe lá excepcional que vai atendê-los, tá? Eu agradeço a eles que, ó, as roupas são maravilhosas. Obrigada, pessoal. E se você quiser passar um dia gostoso junto com a família, num lugar muito agradável, bem próximo da natureza, Restaurante Empório na Fazenda, esse é o lugar, você não vai se arrepender. Restaurante Empório na Fazenda, Rua Domingos Barbieri, 1250. Também vou deixar o link na descrição para maiores informações. Finais de semana. Sábado e domingo, todo sábado e domingo estão te esperando lá. Beleza? Meu amigo Ângelo, muito obrigado. Obrigado de aceitar o convite. Que isso, é que agradeço. Nossa Senhora, mas foi um prazer muito grande. Conversar comendo uma comida tão boa. Então, agora vamos finalizar mesmo. Meu amigo, muito obrigado. Valeu o bate-papo, muito legal. Você ficou meio desconfiado. O que será que eles vão aprontar comigo? Uma coisa nova, né? Então, para você é uma coisa nova, mas uma coisa interessante, Ângelo, eu acho o seguinte, ó, a nossa amizade, ela é, pode-se dizer que é recente, mas já deu para ver que realmente ela é sólida. Por quê? Você veio aqui, não sabia exatamente o que ia acontecer, mas veio. Se você veio é porque confia. Entendeu? Essa é a parte bacana. Sem dúvida. Entendeu? Então isso daí que dá realmente muita alegria pra gente. Isso daí realmente deixa a gente muito satisfeito. Legal. Muito obrigado e até o próximo podcast. Verdade, pra gente foi um prazer conhecer você, conhecer a sua profissão, o profissional que você é. Pra gente é uma satisfação enorme ter tido você aqui com a gente. Foi um prazer. Muito bom mesmo. Até a próxima. Até a Muito obrigado. próxima, com certeza, Angel.